Boa noite. O Primeiro-Ministro diz que o entendimento com o PS pode ajudar a concluir o programa da Troika com sucesso e a ter juros mais baixos. António José Seguro responde que as palavras do Primeiro-Ministro não colam com a prática do Governo. Então pode dizer ao senhor que eu espero que ele volte mais vezes. Passos Coelho conversa com um investidor chinês. Há muitas pessoas da China que começam a descobrir Portugal. Quer aliciá-lo para os produtos portugueses. Agora é a altura também de termos pessoas que possam levar os nossos produtos para a China. Passos espera sempre pela interpretação em mandarim, apesar do investidor falar português. Ora, se esta conversa não precisa de tradução, há outras que, por mais que se repitam, não parecem ir a lado nenhum. A questão que se põe é de saber se nós precisamos ou não de ter uma confiança ainda mais intensa dos mercados financeiros em Portugal. E precisamos, porque essa confiança traduz-se depois na vida dos portugueses, no dia-a-dia dos portugueses, em pagar juros mais baratos pela dívida que é pública, juros mais baratos pela dívida privada, não é obrigatório, o que não quer dizer que não seja recomendável. Eu creio que se tem percebido bem das minhas intervenções. As palavras do Primeiro-Ministro não colam com a prática. Uma coisa são as palavras, outra coisa são os atos. E a prática do Governo contraria o discurso do Primeiro-Ministro. É um discurso para a galeria, é um discurso mediático que não tem qualquer correspondência com a prática do Governo. Não precisa ter pressa a responder, mas é importante que o Partido Socialista, que tem sido reiteradamente também um partido de vocação europeia e um partido com vocação de Governo, possa, junto dos portugueses, mas junto também dos investidores externos, oferecer garantias sobre a nossa trajetória de dívida pública, que é, como quem diz também neste caso, sobre a trajetória do déficit português. Em resposta, Seguro lembra que não houve convergência na privatização das águas, no tratamento de resíduos urbanos, nos fundos comunitários ou na concertação social. Quando o Primeiro-Ministro faz esse apelo, ele no fundo está a reconhecer que o tal milagre económico que o Governo tem vindo a falar não se está a concretizar, não está espelhado na realidade. Passos e Seguro estiveram os dois na CISAB, a Feira da Alimentação e Bebidas. Um de manhã, outro de tarde, nunca se cruzaram, mas não faltaram recados de um lado para o outro. Também a Ministra das Finanças acredita num entendimento com o PS sobre futuros compromissos europeus. Maria Luísa Albuquerque garante que, apesar das melhorias em Portugal, vai continuar com o programa de reformas e que a disciplina orçamental deve ainda continuar durante muitos anos. Apesar dos bons resultados registados, Portugal vai continuar com as reformas e a disciplina orçamental está para ficar. We need to see what we have done well so that we continue to pursue those more positive trends, but we also must be very much aware that this situation will continue to be challenging and somewhat fragile for quite a long time, and we will need to persevere on this effort to consolidate. The fiscal discipline that we have to impose will have to be a feature that will be with us for many years to come. Austeridade para continuar ou, como prefere a Ministra, disciplina orçamental indispensável? Não se trata de austeridade, trata de disciplina orçamental. Nós ainda continuamos com um objetivo para este ano de déficit de 4%. Ainda continuamos com uma dívida muito alta, portanto, necessariamente a disciplina orçamental tem de continuar. Isto ao mesmo tempo que a Ministra das Finanças tenta chamar o PS para um entendimento a quando da apresentação do documento de estratégia orçamental. É um ponto em que nós gostaríamos muito de envolver o PS, vamos envolver o PS e gostaríamos muito de ter algum tipo de entendimento para dar estabilidade. Estabilidade que passa por esse consenso político, pela garantia de estabilidade governamental e pela mensagem interna de que nada será como antes. Now we have a very cohesive government and there is no issue of instability within the government, but it is very important to tell people that it's not going to go back to what it was, because there's nothing to go back to. That doesn't exist anymore. In fact, one could argue that that reality didn't really exist. It was an illusion, and that's why it has been such a hard landing. É este o discurso que mercados, investidores e parceiros da zona euro querem ouvir da boca das autoridades portuguesas. A precisamente 3 meses do fim do programa de assistência financeira, este é sem dúvida o discurso de um país que quer sair do programa à irlandesa. Por outras palavras, sem recorrer a um programa cautelar. Pedro Escoto e António Esteves Martins, RTP,
Bruxelas. Faltam precisamente 3 meses para o fim do programa de ajustamento da Troika em Portugal. O Primeiro-Ministro considera que foram já corrigidos os principais desequilíbrios. Pedro Passos Coelho reconhece, no entanto, que o país passou por momentos de muito stress financeiro e psicológico. Nós vivemos durante 3 anos momentos realmente de muito stress financeiro, stress psicológico também, porque nós tivemos 3 anos para mostrar o que valíamos. E ao fim desse período, ou teríamos conseguido corrigir os principais desequilíbrios, como fizemos, e angariar o mínimo de confiança nos mercados para poder fechar este período e abrir um outro, como também estamos a fazer, ou então teríamos tido uma oportunidade perdida, digamos assim, teríamos cedido à nossa angústia e à nossa ansiedade, mas teríamos com isso hipotecado o futuro. A 3 meses desta saída da Troika de Portugal, um estudo revela agora que 3/4 dos portugueses estão pessimistas sobre o futuro. 80% considera mesmo que a situação financeira em Portugal está pior ou mesmo muito pior desde a chegada destes credores internacionais. Os dados confirmam que o principal corte na despesa das famílias foi nas refeições fora de casa. Para muitos portugueses, a Troika é sinónimo de aperto do cinto. A crise entrou na casa das famílias e nos ouvidos dos mais pequenos. Dizem para guardar dinheiro para comprarmos uma casa. Às vezes, quando eu quero brinquedos, a minha mãe diz que não, porque só pode ter dinheiro. Eu já percebi porque é que não posso ter brinquedos, só por causa que a comida é mais importante que brinquedos. Apesar de crianças, Rodrigo e Tiago já aprenderam que a crise obriga a pensar bem onde gastar o ordenado. Um estudo coordenado pelo ISCTE sobre o impacto da crise nas famílias portuguesas conclui que quase 80% das pessoas vive hoje pior. Apenas 5% dos inquiridos considera que a situação financeira evoluiu favoravelmente. Acha que são perguntas que se façam? Está pior. É só para mim, acho que é para todos. Aumento de impostos, mais desemprego, baixa de salários, é difícil estar melhor, não é? Poupar é cada vez mais uma palavra que desapareceu do dicionário dos portugueses. Pelo menos metade dos inquiridos não consegue pôr dinheiro de parte e 32% diz ser pouco provável que consiga. O cenário do futuro é ainda muito cinzento. Poucas são as pessoas que acreditam que a saída da Troika, dentro de 3 meses, pode trazer uma viragem no futuro. Mais de 70% das pessoas ouvidas neste estudo estão pessimistas. Estamos agora na faculdade e aquilo primeiro que nos dizem é não há trabalho. E o que é que nós pensamos do nosso futuro? Que vamos acabar um curso de 4 anos ou 5 e vamos ficar no desemprego. Sou pessimista porque vejo que isto está tudo mal. Cortar é a palavra mais ouvida na boca dos portugueses e na hora de fazer as contas ao orçamento familiar, gasta-se menos nas refeições fora de casa, na roupa, no lazer e nas viagens. E nas lojas sente-se o efeito. A prioridade é os preços. A qualidade conta, sem dúvida, mas perguntam logo qual é o preço. Eu sei que antigamente eu saía daqui, passava-nos tanto tempo e a gente passava o tempo rápido, porque era muito trabalho. Agora, muitas vezes andamos aqui de um lado para o outro. Consequências da visita de uma Troika que nem todos veem com os mesmos olhos. Senhores com roupas verdes, com capacetes verdes e que têm metralhadoras. Mais que eu. E um dos setores que mais sentiu esta austeridade, como vimos, foi o setor da restauração, sobretudo com a subida dos impostos. Boa noite, Rita Marrafa de Carvalho. Jantar fora para os portugueses, ou pelo menos para alguns, passou nos últimos anos a ser quase um luxo. Muito boa noite. Exatamente, mais do que um luxo, é uma despesa que neste momento as pessoas querem cortar acima de tudo. Numa altura em que são muitos os portugueses que começam a divulgar por trás da vergonha que preferem poupar na água, poupar na comida para conseguirem sobreviver, de facto comer fora começa a ser um verdadeiro luxo. Este é um restaurante aqui em Chabregas, que provavelmente noutros tempos áureos teria esta cozinha em grande azáfama. Hoje o ambiente está muito calmo, estas 3 senhoras que aqui estão encostadas a um fogão apagado, provavelmente já viram melhores dias neste restaurante e por isso mesmo falava com o Sr. Guilherme. Tem aqui um espaço para 140 pessoas, encerra ao sábado, há 28 anos aberto e subitamente, nestes últimos 2 anos, o negócio tornou-se complicado. Muito complicado, mesmo. Nós praticamente temos a trabalhar para pagar as despesas ao Estado
à Caixa de Previdência e os ordenados. A partir daí, ficamos sem nada nas mãos. Portanto, nestes últimos anos, todo o plafond que tinha da firma já foi por água abaixo. Ao almoço costuma ter muita gente? Há dias que temos bastante gente, há dias que temos pouca gente. Depende, não é? Isto, ultimamente, temos a tentar segurar a firma, a ver se isto não manda mais pessoal para os empregos. Já pensou em fechar as portas? Já pensei muitas vezes. É que não vale a pena a gente estar a lutar. Cada vez os impostos são mais, cada vez andamos a ser perseguidos pelas finanças e às vezes assim, isto não vai a lado nenhum. Com este sistema de organização do Estado não vai a lado nenhum. Jantares, o que o salva provavelmente é ao domingo que está aberto e tem aqui algumas famílias. Exatamente, ao domingo é o dia que se trabalha um pouco melhor porque é familiar. Agora, durante a noite é mais fraco. Muito obrigada, Sr. Guilherme, melhoras e felicidades para o seu negócio, que é um negócio de vida, são 28 anos. Estão 3 pessoas nesta sala, uma sala imensa, como é possível ver nas imagens. Um vem almoçar com um amigo, outros com colegas de trabalho. Há pouco uma senhora que aqui estava confidenciava que de vez em quando leva o almoço à lancheira para o trabalho. E essa tem sido cada vez mais o hábito, a norma dos portugueses, poupar, fazer tudo por tudo para que o dinheiro que têm não se gaste mais rapidamente. Rita Marrafa de Carvalho com os retratos do resultado da Troika em Portugal. É assim, doentes da Segurança Social no Porto têm de estar à chuva e percorrer todo este caminho com muita dificuldade para chegar à junta médica que os vai avaliar. Um homem detido em Odivelas por suspeita de sequestro de 2 mulheres vai aguardar em liberdade enquanto decorre a investigação. O advogado de defesa acusa a PSP de ter agido mal e vai por isso apresentar também uma queixa de denúncia caluniosa contra as 2 mulheres alegadamente sequestradas. 2 horas bastaram para que o Tribunal de Loures decidisse. O homem de 48 anos vai aguardar o resultado da investigação em liberdade, com termo de identidade e residência e a seu próprio pedido, sem contactos com as 2 mulheres que é suspeito de ter sequestrado e sujeitada a atos sexuais não consentidos. Esteve mal a PSP e devia ter mais cuidado, porque é a dignidade das pessoas. Manteve uma pessoa detida durante mais do que 48 horas por uma situação que não o justificava, bastava terem lido com coerência aquilo que estava escrito no processo. E aquilo que estava escrito no processo não tinha nada a ver com nada de nada, bastava terem investigado o próprio cadastro das próprias, entre aspas, vítimas. Era uma coisa realmente muito original, que alguém pudesse estar sequestrado com telemóvel, poder vir à janela. O advogado acrescenta que, quanto às suspeitas da prática do crime de violação, os testes feitos no Hospital Santa Maria indicam que não terá acontecido. E quanto às 200 doses de droga encontradas na residência, o Tribunal terá entendido que seriam para consumo próprio. O relatório da Judiciária, o relatório do Instituto de Medicina Legal e o próprio Ministério Público encontram tantas incoerências que fez aquilo que é legítimo. Vai seguir uma investigação e nós iremos apresentar queixa por denúncia caluniosa contra as senhoras. O homem foi detido no sábado pela PSP na sequência da denúncia de uma das mulheres que alegava ter conseguido fugir. Na casa em Olival de Basto, a polícia terá encontrado, fechada num quarto contra a sua vontade, uma segunda mulher de 23 anos. Fiquei admirada e nem acredito. Se elas estivessem amarradas, a gente estava na janela a falar ao telefone. Tinha na sexta-feira, quando saí, que eu saio para trabalhar às 9h30 da noite, ela estava aí, uma delas estava a falar ao telefone aí na janela. Por isso. Acho que não sei, é sequestrada. Não é, se está a falar ao telefone, não está sequestrada. A investigação que agora se segue o dirá. Estão suspensas as buscas para encontrar o turista alemão que foi arrastado por uma onda em Porto Muniz, na Madeira. As condições do estado do tempo impediram as autoridades de continuarem com as operações. O turista alemão foi arrastado por uma onda e nunca mais foi visto. Passaram mais de 24 horas. A autoridade marítima bateu a costa num raio de 2 km, mas não encontrou vestígios do homem de 63 anos. Iniciadas ali na zona onde o indivíduo foi visto pela última vez. A nível no mar existem as embarcações da Autoridade Marítima e são auxiliadas aqui pelo 2 elementos da Polícia Marítima aqui por terra até à zona da praia da Varona. E aí nesse percurso todo, à volta de 2 km, não foi encontrado qualquer vestígio.
O alerta foi dado por um amigo com quem estava na altura. O desaparecimento foi na costa norte da Madeira, numa fajã das Achadas da Cruz, muito procurada por turistas. Só é possível descer a encosta através de uma vereda ou com a ajuda do teleférico. O agricultor e o turismo, para aí normalmente muitos baixam a pé, gostam de dar o passeio, fazer a caminhada para baixo, baixam por aqui, sobem para aquele lado, vão até a Vila do Porto Muniz a pé. Já tinha acontecido aqui alguma tragédia? Aconteceu, até que me recordo, não. Os agricultores que conhecem bem a zona falam de riscos desnecessários. É mesmo, eles arriscam, põe-se assente ao mar, põe-se em cima de uma pedra, começam a tirar fotografias, põe-se em cima das pedras, é onde acontecem as coisas, que é muito perigo com uma hora sem. Não dos turistas não devia se pôr na beira de uma hora sem. Quem vive na ilha sabe que o Mar do Norte é traiçoeiro e já pegou muitos sustos. O mar aqui, normalmente nesta zona, então rebentações fortes ou então o chamado mar banzalho, que a malta do norte conhece perfeitamente, vem 7 ondas, depois dá uma calmaria, depois vem novamente, volta a repetir as mesmas situações. A quinta de turismo rural é muito procurada pelos amantes da natureza. Vêm com tempo para conhecer a ilha a pé. Um avião bateu com a cauda na pista ao aterrar no aeroporto da Madeira. O Boeing 737, proveniente de Leeds, no norte da Inglaterra, teve assim dificuldades a aterrar. A direção do aeroporto da Madeira garante que não se registaram danos. O vento forte terá estado na origem da aterragem que fez com que o Boeing 737 da Jet2, vindo de Leeds, na Inglaterra, tivesse tocado com a cauda no solo. A bordo viajavam 176 passageiros. A aeronave sofreu apenas pequenos danos. Este foi o último avião a aterrar antes dos voos seguintes terem divergido para Tenerife e para o Porto Santo. Cerca das 12h20 houve algum aumento da intensidade do vento e entre as 12h30 e as 13h30 tivemos a operação afetada. Cerca de 6 voos foram afetados. Temos neste momento 6 voos divergidos, 2 estão em Tenerife Sul e 4 no Porto Santo. A pista esteve sempre em condições normais. O que sucedeu foi, como muitas vezes sucede, e ainda a semana passada sucedeu também noutros aeroportos nacionais, as condições meteorológicas não permitiram que os comandantes nesse momento fizessem a aterragem. Em comunicado, a direção do aeroporto confirma o embate com a cauda no solo e garante não ter havido danos pessoais. O Boeing 737 da Jet2 vai manter-se na placa de estacionamento do aeroporto da Madeira. O voo de regresso a Leeds foi cancelado, tal como a chegada e partida para Manchester de outro avião da mesma companhia que tinha divergido para Tenerife devido ao vento forte. É um verdadeiro cenário de caos que se vive junto ao edifício da Segurança Social, onde se realizam as juntas médicas no Porto. Doentes em macas ou cadeiras de rodas à chuva para conseguirem ser atendidos. Sujeitam-se assim a estas condições porque não podem faltar à chamada da Segurança Social. Os responsáveis conhecem a situação, mas não dizem quando nem como vão resolver este problema. De costas ou de frente, à chuva, ao vento e ao frio. Assim respondem os utentes do Distrito do Porto e quem os transporta à chamada da Segurança Social para as avaliações do grau de incapacidade. Isto não tem condições nenhumas. Por exemplo, em dias como hoje, este senhor... É ainda pior, para um doente destes é pior. Ambulâncias na rua, rampa íngreme e irregular como único acesso. Estes acessos realmente dificultam muito o vosso trabalho? Não, é porque assim, essas carrinhas são grandes, não vou lá acima. Acha que a menina tem algum jeito para isso? Umas pessoas que venham aqui, no caso do meu pai com 80 e tal anos, que eu ia assegurá-lo e eu também não posso, olha, ia caindo aqui, ia caindo eu e ele. O acesso ao edifício coloca-lhe grandes dificuldades? Sim. Tem dores? Tenho. Ainda hoje, com o tempo, mesmo assim, hoje já estou cheia de dores. Descer ainda é pior, subir, mesmo as escadas e tudo, não tenho acesso para poder agarrar. Susana respondeu à 10ª chamada do serviço por causa de uma trombose na perna. De muletas, tal como ela, dezenas enfrentam o receio de uma queda. Primeira vez, mas olha, estou a ver que vai ser um bocado complicado. E até doentes em macas enfrentam esta situação porque a Segurança Social tem também recusado pedidos de avaliação ao domicílio. Não resta assim alternativa a novos e velhos com mobilidade reduzida.
Isto tem falta de condições? Sempre teve, já não é de agora. Já há 10 anos que eu vim cá, já era assim. E vê muita gente entrar de macas e de cadeiras de rodas também, sim. com grandes dificuldades? Muitas dificuldades. A Segurança Social não autorizou a RTP a entrar no edifício, mas no interior, garantem os utentes, a situação não é melhor. É horrível. Escadas lá em cima que não têm um corrimão, com pessoas com canadianas não podem subir. O acesso aqui para uma cadeira de rodas quase que nem passa. É horrível aqui, tudo velho, tudo muito mau, mesmo horrível. A RTP, o Instituto da Segurança Social, diz ter feito obras de melhoramento, mas está a tratar da transferência do serviço para novas instalações. Não diz quais ou quando o vai fazer. A falta de médicos de família obriga muitas pessoas a irem de madrugada para a porta dos centros de saúde para conseguirem finalmente uma simples consulta. Há muitos exemplos destas situações. A RTP visitou as unidades de saúde familiar em Mãe Martins e em Felgueiras. Na Unidade de Saúde Familiar de Felgueiras, o dia da consulta começa bem cedo. Eu tenho vindo para aqui às 4h30 da manhã, às vezes não sou o primeiro, sou já o segundo ou terceiro. Cheguei aqui, ainda nem seria bem 5 menos um quarto. Para apanhar a vez para ter e sair daqui era o Pai Não Vital. A falta de médicos de família obriga a estas esperas madrugadoras. Há 8 anos que não tenho médico de família, preciso de uma consulta, venho para aqui às 6 da manhã. Para conseguir um médico, porque já tenho chegado aqui e já não dão fichas, tiquês. Chego aqui, levo com qualquer médico, que é natural, levo com qualquer médico, porque nós não podemos escolher. E a situação vem piorando de ano para ano e leva à indignação dos utentes. Nós pagamos os nossos impostos, somos portugueses, acho que tínhamos o direito de ter um médico de família como as outras pessoas têm. Ando de baixa, tenho que andar sempre nesta porcaria, vir para aqui cedo, sempre para apanhar a besta. Mais a sul, nos arredores de Lisboa, a fila na Unidade de Saúde Familiar de Mãe Martins também começa de madrugada. 6h25. Então e é muito tempo para estar aqui à espera? Claro, estamos aqui ao frio, à chuva, não podemos entrar, senão são às 8 horas. Tenho um problema de pulmões e não consegui na sexta-feira vaga para o médico, vão-me passar a baixa porque estou com problemas de pulmões. Tive que vir hoje cedo. Na Serra Algarvia, nos concelhos de Castro Marim e Alcotim, havia 3 extensões de centros de saúde. Foram encerradas no final do ano passado. Os habitantes, na maioria idosos, manifestaram-se à porta da ARS do Algarve. Eu tenho que tomar medicamentos todos os dias. Não é que é? Agora, quando se fecha uma porta, deve-se abrir outra. E os senhores fecharam sem abrir. Mas sem resultados. Hoje, nos montes, no meio da serra, perde-se muito mais tempo para ir a um médico. E temos a caminhoneta além de manhã, além acima, a Pernadeira, às 7 horas, às 7h10, 7h05. Se fizermos uma consulta, é por um dia. Pois são 30 km daqui lá. Eu desde não sei, já me lembro, já bem era que fizeram a operação do coração, tenho ido todos os meses o médico. Se precisasse de apanhar um táxi, a sua reforma era suficiente para ir até Castro Marim? Pois, para pagar um dia pode dar, agora para pagar 2 já não dá. Com o médico de família tão longe e por vezes tão demorado, para muitos utentes, a solução passa frequentemente pelas urgências hospitalares. O diagnóstico do estado da saúde e a radiografia completa vão ser feitos esta noite aqui na RTP. Fátima Campos Ferreira, boa noite. Como vai ser o prós e contras desta noite? Boa noite. Pois é, João Adelino, vai estar aqui uma espécie de Estado-Maior da Saúde com uma forte preponderância da região centro, numa altura em que o centro hospitalar da Universidade de Coimbra também ocupa o primeiro lugar no ranking da eficiência dos hospitais. Mas, atenção, porque há um alerta vermelho. Está a austeridade a piorar e a comprometer os serviços de saúde dos portugueses? Os principais indicadores da saúde não auspiciam bons resultados. Alguns defendem que a tuberculose, a mortalidade infantil, a oncologia e a obesidade estão a agravar-se. Mas outros afirmam que se trata de uma falsa questão e que a saúde está a servir, mas é de arma de arremesso político. Nós esperamos aqui no Teatro Gil Vicente uma enchente, vai estar cheio e vamos ter a presença dos principais interlocutores da saúde em Portugal. Este é um debate que interessa a todos. 40 anos depois do 25 de Abril, o acesso aos serviços de saúde, como sabem, pode estar em causa e, sobretudo, também é preciso lembrar que a saúde é talvez a principal conquista de Abril. Eu espero-vos aqui mais logo para o Prós e Contras. Até já. Fátima Campos Ferreira com o grande debate desta noite sobre a saúde. O Ministério Público deu um parecer negativo ao pedido de prisão domiciliária de Isaltino Moraes,
A defesa do antigo autarca de Oeiras pediu que o ano que falta de pena fosse cumprido em casa, com pulseira eletrónica, mas o Ministério Público não aprova e agora está tudo nas mãos da juíza do Tribunal de Penas. O requerimento para pedido de alteração do regime foi analisado pelo Conselho Técnico da Prisão da Carregueira, em Sintra. Isaltino foi também ouvido pela própria juíza. O antigo presidente da Câmara de Oeiras foi condenado a 2 anos de cadeia e atinge metade da pena em abril, altura em que poderia requerer liberdade condicional. Na passada semana, por motivos de saúde, Ferreira Diniz, médico condenado no âmbito do processo Casa Pia, saiu do estabelecimento prisional da Carregueira para cumprir prisão domiciliária. O mesmo pode vir a acontecer também a Jorge Rito. Jerónimo de Sousa diz que o governo está a preparar novas medidas de austeridade. O líder do PCP diz também que com esta coligação só pode haver mesmo uma saída suja do programa da Troika. A antevisão de Jerónimo de Sousa para a saída do programa da Troika marca a sessão de abertura das jornadas conjuntas entre os deputados nacionais e os eurodeputados comunistas. Seja qual for a solução, programa cautelar ou saída à irlandesa, com este governo, com esta política nacional europeia, não há saídas limpas, só há saídas sujas, isto é, que estão a preparar, são novas medidas penalizadoras dos trabalhadores, do povo e do país. Jerónimo de Sousa entende que Portugal está a viver o período mais negro da democracia, por força do programa de ajustamento e das opções políticas do governo. Passos Coelho pensa que nos esquecemos, como afirmou, que a recuperação passava pelo empobrecimento, como está a acontecer. Sim, camaradas, o aumento da exploração e o alargamento da pobreza não foram danos colaterais, foram e são objetivos do governo. Jerónimo de Sousa denuncia também o que diz ser a intenção do governo em destruir os estaleiros do Alfeite, onde a reparação do novo submarino Tridente foi entregue a uma empresa alemã a troco de 50 milhões de euros. As jornadas conjuntas dos comunistas decorrem em Setúbal até terça-feira. O encontro marca o tiro de partida para as eleições europeias, onde Jerónimo de Sousa espera um reforço da CDU. A administração pública perdeu 22 mil trabalhadores no ano passado. Em apenas 2 anos, o Estado perde assim cerca de 50 mil funcionários. Dados oficiais do Governo que mostram que em dezembro existiam em Portugal 563.595 funcionários públicos. Há assim uma queda de 3,8% face ao ano anterior. Apesar desta descida do número de trabalhadores do Estado, no final de dezembro eram mais de cerca de 4 mil, quando comparados com o semestre anterior. Os prejuízos dos maiores bancos portugueses atingiram valores recorde em 2013, com exceção do BPI, que teve lucros. Todos os outros bancos, BCP, Caixa Geral de Depósitos e BES, somaram perdas num total superior a 1.800 milhões de euros. 2013 foi o pior ano de sempre para a banca portuguesa. Os prejuízos atingiram recordes, os bancos tiveram de encolher com o encerramento de balcões e a saída de centenas de trabalhadores. O BCP liderou as perdas, ultrapassaram os 740 milhões de euros, ainda assim menores do que no ano anterior. Seguiu-se a Caixa Geral de Depósitos, com quase 580 milhões, e o BES, que passou de lucros em 2012 para pesados prejuízos em 2013, ultrapassando os 500 milhões. Exceção para o BPI, que conseguiu lucros de 67 milhões de euros. O maior efeito foi a contração da atividade económica, a subida do desemprego e o aumento do incumprimento das famílias. Também os bancos também sofreram muito da desvalorização dos ativos financeiros. No total, os prejuízos atingiram os 1.835 milhões de euros. Se juntarmos o BANIF, ultrapassam mesmo os 2 mil milhões. A penalizar os resultados da banca estão ainda os custos com a recapitalização. Apenas o BES não pediu ajuda estatal. Em troca, os bancos tiveram de pôr em marcha um processo de reestruturação que levou em 2013 ao encerramento de mais de 230 agências e à eliminação de mais de 1.200 postos de trabalho. A grande fatia coube ao Banco Público, que reduziu 500 funcionários. Longe vão os tempos dos grandes lucros da banca. A partir de 2011, e devido à escassez de dinheiro na economia portuguesa e com a intervenção da Troika, o setor financeiro foi obrigado a reduzir a sua dimensão e o seu peso na economia portuguesa.
2010 foi o último ano de resultados positivos. Em 2011, pela primeira vez, os 4 maiores bancos portugueses afundaram em prejuízos mais de 1.700 milhões de euros. No ano seguinte, melhoraram ligeiramente para 1.600 milhões e no ano passado voltaram a agravar-se. No total, desde que começou a crise, a banca somou mais de 5.000 milhões de euros de perdas. Uma tendência que o setor financeiro espera inverter este ano com a retoma da economia. Matou dezenas de pessoas e não se arrepende. Esta mulher norte-americana foi detida e confessou os detalhes de dezenas de homicídios violentos. As Nações Unidas acusam a Coreia do Norte de sistemáticas violações dos direitos humanos e de crimes contra a humanidade durante décadas. A ONU recomenda, por isso, que seja aberto de imediato um processo no Tribunal Penal Internacional para apurar responsabilidades e punir culpados. As cerimónias cuidadosamente coreografadas e divulgadas pelo regime da Coreia do Norte mostram uma população tranquila e obediente, que respeita e adora a geração de líderes que a governa há 60 anos, um povo que tudo tem para ser feliz. Mas as imagens escondem uma realidade bem mais sinistra, que a Comissão de Inquérito das Nações Unidas acaba de divulgar em Genebra. Well, the conclusions have been that there are serious crimes against humanity, that they are numerous. Nas 370 páginas do relatório constam descrições de execuções, torturas, raptos, violações e outras atrocidades praticadas em campos de detenção, onde se calcula que possam estar entre 80 a 120 mil presos políticos. São testemunhos que a Comissão recolheu de dissidentes que conseguiram fugir para a vizinha Coreia do Sul, para o Japão, para o Reino Unido e para os Estados Unidos. 인간이 아닌 정말 그야말로 생적이기 때문에 나도 거기 가서 뭐 여러 번 사람들을 이렇게 구타하고 고문하고 하는 것을 보면서도 제가 그때 봤던 공개 처형은 제 친구의 같은 학급의 매형이죠, 매형. São também mencionados casos de famílias inteiras detidas e torturadas por motivos fúteis, enquanto grande parte da população passa fome. 그 엄마 아버지가 굶어 죽은 거 놀도 없이 가만히 떼기를 쭉쭉 해서 두루루 말아서 지게다 지고 가서 땅을 파고 묻은 생각, 자라는 아이들 식구 다 잊어먹었잖아. 지금 현재 과거에도 그랬죠. 지금 현재도 북한군한테서는 제일 어려운 게 사회에도 존재하지만은 북한군 내에서도 식량난이 제일 어려운 중에 그 배고픔이 제일 어려운 중에 가장 큰 문제죠. As Nações Unidas consideram que os responsáveis são centenas de personalidades do regime, incluindo o líder Kim Jong-un, e recomenda que as provas e testemunhos sejam remetidos para o Tribunal Penal Internacional. We indicated that he should be aware of this. He should be aware of the international crime of aiding and abetting crimes against humanity, even if not himself involved in the actual perpetration of those crimes. And we informed him that he himself may be responsible in any subsequent prosecution that occurs. O governo da Coreia do Norte rejeita as acusações, que considera terem por base provas fabricadas e testemunhos falsos, produzidos por forças hostis, apoiadas pelos Estados Unidos, pela União Europeia e pelo Japão. Perto de 200 imigrantes africanos invadiram a fronteira espanhola de Melilla. A polícia fala em 30 mil imigrantes que estão em território marroquino à espera de uma oportunidade para entrar na Europa. O assalto à fronteira espanhola de Melilla aconteceu ao nascer do dia e no triplo gradeamento, com 7 metros de altura, demoveu as cerca de 200 pessoas que tentaram entrar em território espanhol. Pelo menos 60 conseguiram passar e escapar à polícia. As restantes ficaram presas no arame farpado e foram levadas para o centro temporário de imigrantes, onde foram socorridas. Melilla e Ceuta, duas cidades espanholas em território marroquino, são as únicas fronteiras terrestres entre a África e a Europa, onde nos últimos tempos tem aumentado o número de africanos que tentam passar de forma clandestina. No jogo do gato e do rato entre polícia e imigrantes, tem havido casos que acabam com mortes. No início do mês, a polícia espanhola disparou balas de borracha sobre um grupo de 200 pessoas que tentavam chegar a Ceuta a nado. Pelo menos 15 morreram. Por causa deste episódio, o governo foi duramente criticado dentro e fora do país. É um acto indigno de um país como Espanha,
y un gobierno decente ya habría cesado al director general de la Guardia Civil y al delegado del gobierno. Esto no se resuelve con demagogia. Esto se resuelve con una verdadera política común europea que tome conciencia de que la frontera sur con el continente africano, la frontera sur de Europa, está en Ceuta e está em Melilla. A polícia espanhola admite que, nesta altura, cerca de 30.000 imigrantes africanos estão em Marrocos à espera de uma oportunidade para entrar de forma clandestina na Europa. Matteo Renzi, presidente da Câmara de Florença, foi indigitado para formar novo governo em Itália. Com 39 anos, vai dirigir assim o terceiro governo italiano consecutivo que não resulta de eleições. É o chefe de governo mais novo dos italianos. Renzi prometeu uma nova lei eleitoral que torna a Itália mais governável e ainda criar mais empregos num país onde o desemprego afeta já 40% dos jovens. Matteo Renzi foi chamado a formar governo pelo presidente depois de mais uma crise política e também, nesta altura, o grande desafio vai ser as reformas anunciadas. Na Ucrânia entrou em vigor a amnistia para os manifestantes da oposição que tinham sido presos durante os protestos contra o governo. Em troca, os partidos da oposição aceitaram desocupar edifícios públicos em várias cidades, incluindo a sede do município de Kiev. Apesar de terem abandonado os edifícios que ocuparam nas últimas semanas, os manifestantes permanecem na Praça da Independência, continuam a exigir a demissão do presidente e a convocação de eleições. A polícia norte-americana deteve uma jovem que confessou ter assassinado pelo menos 22 pessoas. A última vítima foi um homem de 42 anos. Esta mulher, agora detida, não se arrepende de matar tantas pessoas. Diz mesmo que eram todos maus e que ela pertence a um culto satânico desde a adolescência. É um caso raro. Uma mulher, alegada assassina em série, está agora sob investigação federal. A acusada é Miranda Barber, atrás das grades por um homicídio. Diz ter sido envolvida num culto satânico no estado do Alasca, aos 13 anos de idade. Desde aí, confessa, não parou de matar. We're taking her claims seriously and we are liaisoning with different state and federal authorities to determine whether or not there is validity to her statements. La Ferrara pode ter sido apenas uma das vítimas. Miranda está na cadeia desde novembro passado. Esta jovem cometeu um crime de homicídio. Ela esfaqueou até à morte este outro homem, Troy, de 42 anos, que conheceu na internet. Neste crime, teve a ajuda do marido. Esta é a Craigslist, um diretório da internet de pesquisa onde encontramos basicamente tudo. Aquilo que deverá ter sido feito, de acordo com a informação revelada, foi que esta mulher entrou neste comando e foi à procura dos homens que estavam disponíveis, nomeadamente no estado do Alasca, onde me encontro neste momento. E aqui está a lista completa de todos os homens que estão disponíveis e para o que é que estão disponíveis. Miranda Barber esclarece agora que cometeu outros homicídios e a milhares de quilómetros uns dos outros, nos estados do Alasca, da Califórnia, do Texas, da Carolina do Norte. Pode dizer tudo o que aconteceu, mas garantiu na entrevista que pode não se recordar com precisão de todos os pormenores. A revelação foi feita por iniciativa dela ao repórter Francis Scarcella. You know, you can take all of everything else that she said in the interview and you can take all of the numbers that she threw around and all of that out. But the more surprising thing to me would be the fact that she said that if she got out, she would do it again. Há neste momento milhares de agentes no terreno a trabalhar neste caso de forma exaustiva, como nos explicou Steve Mazzero. We've devoted literally thousands of man-hours to this and will continue to do so until it is successfully resolved in court. Segundo Miranda, os homicídios terão, portanto, ocorrido em vários estados da Federação Americana, o que implica o envolvimento do FBI. Edson Tanaka e Márcia Rodrigues, RTP, Washington. Já está tudo a postos em Campinas, no Brasil, para receber a seleção portuguesa. E há até quem já tenha inventado uma comida que diz vai ser conhecida como a melhor do mundo. O
Porto deve continuar na Taça da Liga. O Conselho de Disciplina da Federação não encontrou razões para condenar o clube pelo atraso na entrada em campo no Porto Marítimo, ao contrário do que tinha sugerido a Comissão de Instrução e Inquéritos da própria Liga. Na origem desta decisão estão alegadas contradições por parte de 2 delegados presentes no polémico jogo. É mais um capítulo da polémica. Fernando Araújo e Miguel Oliveira, os 2 delegados da Liga no jogo entre o Porto e o Marítimo, têm, afinal, versões diferentes sobre uma adenda ao relatório. O relatório foi enviado à 00h24. A adenda foi enviada às 13h22 da tarde do dia seguinte ao jogo. E é nessa adenda que se garante ter sido feito um alerta na reunião preparatória para a necessidade de o jogo começar obrigatoriamente a horas. Mas questionado pelo advogado do Porto, na sessão de inquirição de testemunhas, Fernando Araújo afirmou que não podia garantir que tivesse usado a expressão obrigatoriamente durante a reunião preparatória do jogo, embora a expressão tivesse sido colocada na adenda. Por outro lado, Fernando Araújo garantiu que ninguém lhe tinha falado da necessidade de fazer a adenda e que não sabia por que razão o tinha feito. Esta versão foi contrariada pelo outro delegado. Miguel Oliveira diz que receberam um telefonema em que seria melhor fazer a adenda e identificou o coordenador dos delegados, engenheiro Fidalgo, como o autor da chamada. Miguel Oliveira disse ainda que o telefonema foi atendido pelo próprio Fernando Araújo. Ora, estas contradições causaram surpresa no Conselho de Disciplina. A decisão oficial será tomada esta terça-feira, mas a RTP sabe que o Porto deverá continuar na Taça da Liga. O Porto, que mantém também o 2º lugar da Liga de Futebol, a 4 pontos do Benfica. Os Dragões deslocaram-se a Barcelos e venceram Gil Vicente por 2-1. Jogando de forma desenvolta e agressiva, o que nem sempre tem acontecido nas últimas partidas, o Porto desde cedo que se lançou à procura do golo. Quaresma dispôs da primeira ocasião. Aos 18 minutos o Porto concretizou mesmo. Cruzamento de Herrera e Varela a surgir de cabeça, escapando à marcação de Gabriel. Cruzamento bem medido do mexicano e a finalização fulgurante de Varela. O Porto teve então o melhor período do encontro. Josué motivou uma excelente intervenção de Adriano. Remate complicado para o guarda-redes do Gil. E logo a seguir é Danilo que vai acertar no poste. Uma sucessão de oportunidades onde o jogo poderia ficar decidido a favor do Porto. O melhor do Gil no primeiro tempo veio dos pés de Brito. Fugiu à armadilha do fora de jogo, só que mesmo batendo o Elton estava lá ainda Abdoulaye para salvar a equipa. Corte oportuno do senegalês, que no início da segunda metade esteve quase a oferecer o golo a Hugo Vieira. Valeu neste caso Elton. Mas foi o Porto a levar para 2-0 num lance individual de Silvestre Varela. Arrancou decidido, passou por vários adversários e como que depositou com serenidade a bola na baliza do Gil Vicente. Excelente iniciativa, segundo gol de Varela em Barcelos. Todas as vitórias são importantes neste momento e sempre, estando nós em desvantagem na classificação, nós sabemos que não podemos falhar neste momento. Uma vantagem de 2 golos que se manteve apenas durante 2 minutos. Aos 55, Hugo Vieira marcou o primeiro golo desde que regressou ao Gil Vicente por empréstimo do Sporting de Braga. A mensagem que vou passar aos jogadores é que começa a ser tempo de nós somarmos pontos e começarmos a melhorar as nossas prestações. Apesar da ameaça, o Porto nunca se desequilibrou e controlou o encontro até a final, triunfando num recinto onde já não vencia há 3 épocas. A Arena Amazónia, em Manaus, vai ser palco do jogo entre Portugal e os Estados Unidos. É um dos estádios do Campeonato do Mundo que mereceu já elogios por parte da FIFA. Apesar disso, as seleções que vão jogar em Manaus estão muito preocupadas, tudo por causa do calor. A Arena Amazónica ainda não está concluída. Faltam pequenos pormenores para que o estádio de Manaus fique pronto. A inauguração está prevista para ter lugar entre março e abril. Apesar do atraso nas obras, a FIFA está satisfeita com o resultado final. No entanto, a construção da infraestrutura ficou marcada pela morte de 3 trabalhadores, um deles era português. E é neste estádio que Portugal joga na fase de grupos frente aos Estados Unidos a 22 de junho. A arena, com capacidade para 44 mil espectadores, está localizada na floresta amazónica. A principal preocupação das equipas que vão jogar em Manaus é a combinação entre as altas temperaturas e a elevada umidade. A FIFA está atenta e, se for caso disso, o árbitro pode parar o jogo.
We are not stupid people. If the referee has the feeling that the heat is too high, I mean, he will make sure that the players are not in danger and make sure that they can stop playing and they can drink. And the one in Manaus, when this game will take place, are temperature where the players they can afford and they can play, and we will make sure that again all is made for them to preserve their security and safety and health. Fernando Santos, selecionador da Grécia, está de acordo com uma paragem técnica do jogo em caso de temperaturas elevadas. Com calor e com condições adversas, seguramente que é preferível salvaguardar os jogadores do que nos preocuparmos tanto com aquilo que pode ou não trazer ao jogo. Este é um dos temas que vai ser debatido ainda esta semana no Brasil, numa reunião entre os selecionadores que vão estar no Campeonato do Mundo. E já está tudo a postos em Campinas, no estado de São Paulo, para receber a seleção portuguesa. O local escolhido é já uma vitória para Portugal e apresenta muitos trunfos, a começar pela comida, com uma sandes que já é conhecida como a melhor do mundo. A reportagem é do correspondente João Pacheco de Miranda. Com tranquilidade. Pode ser este o comentário de Paulo Bento quando aqui chegar esta noite, já à madrugada em Portugal. Neste caso, com razão redobrada. É que o local escolhido para a base da seleção portuguesa em Campinas é paradisíaco. Aqui respira-se calma e sossego, apesar dos 500 apartamentos, 800 funcionários e 2.000 clientes diários. Estamos tomando todos os cuidados, para garantir que eles tenham a tranquilidade necessária para um momento dessa responsabilidade, Cristiano Ronaldo foi coroado este ano como o melhor do mundo. Mas é um monarca sem privilégios. Todos vão ter um quarto igual a este. Comem na sala de jantar comum e, se quiserem, usam o ginásio e a piscina, embora aqui a partilhem com os outros hóspedes. Um forte e inexpugnável cordão de segurança vai isolar aquele que é o edifício nobre deste vasto complexo hoteleiro. Isto durante o período em que aquela for a casa da seleção de Portugal. Por isso, os adeptos mais fanáticos e as Marias Chuteiras, que é como se chamam aqui as mulheres que andam na caça a futebolistas, vão ter que se contentar em vê-los de longe. Em Campinas já está tudo em polvorosa com a perspectiva da estadia da equipa das Quinas. Sobretudo a comunidade luso-descendente, como o Zé Português, que num dos pontos mais frequentados da cidade criou um petisco a condizer. O lanche Cristiano Ronaldo. E quais são os ingredientes desse novo lanche? Pois é, não podia faltar o bacalhau. Então é um sanduíche de bacalhau. É um bacalhau desfiado, no pão, leva azeitonas pretas, cebola murcha, alho frito e uma fatia de queijo em cima. Eu criei aqui, tive muita coragem, mas também muita dedicação de dizer que o meu bolinho de bacalhau é o melhor do mundo. E quem duvidar que venha aqui experimentar. Vou levar, sim, bolinho de bacalhau lá no aeroporto, vou levar pastel de Belém, vou levar tudo. E muito folclore e muita alegria para receber a nossa seleção, que vai ser é uma coisa única. Então nós temos que aproveitar essa chance que jamais virá de receber a seleção de Portugal com muita festa. Já se adivinha para junho uma festa de arromba. E seria ótimo que ela durasse até à final. André Veloso e João Pacheco de Miranda, RTP, em Campinas, Estado de São Paulo. 12 anos escravo, venceu na categoria de melhor filme e de ator principal na cerimónia de entrega dos prémios de cinema britânicos. Já a estatueta dos BAFTA, assim são conhecidos, para a melhor atriz, foi entregue a Cate Blanchett pelo filme Blue Jasmine. The BAFTA is awarded to 12 Years a Slave. Anthony Capacas, Brad Pitt, Dave Carter. Right now, there are 21 million people in slavery as we sit here. 21 million people. I just hope that 150 years from now, our ambivalence will not allow another filmmaker to make this film. A história, baseada em factos reais, retrata os 12 anos de sofrimento de um músico negro raptado e vendido como escravo. A interpretação do britânico Chiwetel Ejiofor mereceu também o prémio de melhor ator principal. I have so many people to thank for this. I want to start with Steve McQueen. Thank you. Thank you, sir. Thank you for your work, for your
artistry, for your passion in this project. You really just brought us all through it. Thank you for this. This is yours, by the way. I know that, you know that it is yours. I'm going to keep it. It's the kind of guy I am, but it's yours. O BAFTA de melhor atriz foi para a australiana Cate Blanchett pela interpretação no último filme de Woody Allen, Blue Jasmine. I would like to dedicate this to an actor who has been a continual, profound touchstone for me. A monumental presence who is now so sadly in absence, the late, great Philip Seymour Hoffman. Jennifer Lawrence e Barkhad Abdi foram considerados melhor atriz e melhor ator secundários pelo desempenho em Golpada Americana e Capitão Phillips. O mexicano Alfonso Cuarón foi considerado o melhor realizador por Gravidade e David O. Russell viu reconhecido o argumento de Golpada Americana. Está a aumentar o número de crianças e adolescentes com ansiedade e depressões, reflexo dos problemas trazidos pela crise às famílias portuguesas. É uma reportagem que não pode perder, logo a seguir a um breve intervalo. Fique por aí, até já. Estão a aumentar os casos de crianças e jovens com problemas de ansiedade ou depressão causados pela crise. As consultas de psiquiatria de infância e adolescência no Serviço Nacional de Saúde aumentaram 23% nos últimos 2 anos. Partilham experiências, emoções, expectativas. Todas as semanas há terapia de grupo dos jovens no Hospital Pediátrico de Coimbra. Vim para aqui por causa da minha opção pelo estudo. Eu, por exemplo, na escola, comecei a ter um menor interesse. Foram os meus comportamentos. Na escola? Sim, em casa. Nos diferentes caminhos surge cada vez mais uma constante. A crise bateu à porta da família. Somos 4 pessoas lá em casa. É a minha mãe, eu e os meus irmãos, e é só a minha mãe que nos sustenta. Saía muito com os meus pais, íamos a vários sítios, íamos jantar fora, com amigos, e agora não está. E eu estou um bocado menos habituada a isso. O meu pai teve que optar por mais um emprego, para além daquilo que já tinha, para conseguir sustentar a família. No Serviço de Pedopsiquiatria do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, o número de consultas aumentou 81% entre 2011 e 2013. Além da maior sensibilidade para a referenciação destes casos, também a crise ajuda a explicar o incremento da procura. Nos últimos 2 anos têm aparecido cada vez mais situações de ansiedade em famílias com problemas relacionados com a crise económica, portanto, seja por desemprego, por pais que têm que emigrar e, portanto, fica apenas um dos pais a tomar conta dos filhos. A nível nacional, realizaram-se em 2013 cerca de 110 mil consultas de psiquiatria da infância e adolescência no Serviço Nacional de Saúde. Comparando com o ano anterior, registra-se um aumento de 14%. Se recuarmos até 2011, a subida é de 23%. Olhando em detalhe para o número de primeiras consultas, chegaram à especialidade quase 20 mil crianças e jovens no ano passado, o que traduz um incremento de 30% no mesmo biénio. Aos 10 anos, chega pela primeira vez ao serviço, depois de problemas de comportamento na escola. Mãe desempregada, pai de baixa. O que atrasa aqui, eu não digo que seja derivado do nosso problema financeiro, porque ela também não desabafa muito connosco. O seu ordenado até aqui era só do pai, não é? Uma vez que a mãe está sem trabalhar, agora ainda é menor, porque estando ele de baixa, claro que reduz. O problema que traz a miúda à consulta foram coisas na escola, umas coisas e outras conjugam-se. No primeiro semestre do ano passado, entre os motivos das urgências de pedopsiquiatria em Coimbra, em adolescentes entre os 13 e os 18 anos, destacavam-se em primeiro lugar a ansiedade e a depressão, com 110 casos. Logo depois, a intoxicação com medicamentos, em 33 utentes. A impressão que nós todos temos dos casos que vamos vendo é que tem aumentado o número de automutilações e de tentativas de suicídio, designadamente por ingestão de fármacos.
O diretor do Programa Nacional para a Saúde Mental sublinha que serão precisos ainda alguns anos para analisar este fenómeno com rigor estatístico, mas conclui desde já que o país ainda não está a reagir como se impõe à expectativa de agravamento dos problemas de ansiedade e depressão. Não consta que estejam a ser desenvolvidos programas ativos de mercado de trabalho, não consta que antes, pelo contrário, portanto, estejam a ser promovidas, portanto, a disponibilização de subsídios a pessoas desempregadas ou em crise económica, portanto, numa situação de crise emocional decorrente de um fator externo tão grave como o desemprego ou as dificuldades económicas, não são os antidepressivos nem são as psicoterapias que vão ajudar as pessoas, portanto, a resolver essa crise emocional. Num cenário de doença mental cruzam-se múltiplos fatores, com uma certeza, os menores refletem a situação familiar que vivem, assim na estabilidade como na crise. As escolas de Montalegre, em Vila Real, voltaram a encerrar por causa da neve. É a quarta vez desde o início do ano. A neve começou assim a cair com intensidade, quando os transportes escolares já estavam nas estradas, e apanharam por isso muitos motoristas de surpresa. Por motivos de segurança, as aulas foram suspensas e os alunos regressaram a casa ao longo do dia. Diversos limpa-neve desimpediram as principais estradas e acessos e tudo voltou quase ao normal. Espero por si, já sabe, amanhã aqui no Telejornal. Tenha uma boa noite e até lá. Até amanhã.